Bom, pessoal, então explicando agora o exercício 7. O exercício 7 ele é o mais simples daquele que a gente fez na sala de aula. A diferença é que na sala de aula ele era com números, certo? E agora eu tenho um exemplo de elementos que são letras, beleza? Então, como eu vou fazer a diferença do B pelo C? Lembram lá, olhando a regrinha, qual era para a operação de diferença entre conjuntos? A diferença entre B menos C. Lembra, são todos os elementos que estão em A e não estão naquele conjunto que você está tirando. Então, como eu estou fazendo B menos C, são todos os elementos de B que não estão em C, certo? Então, você vai lá olhar o seu conjunto B. Quem são os elementos do conjunto B? Bzinho, D, G, H e I. Quando eu vou fazer a diferença, menos C, então eu vou tirar de B aqueles elementos que estão em C. Começa um por um. O B é um elemento de C? Não. Então, ele vai ficar no conjunto diferença. O D é um elemento do conjunto C? Também não. O G é um elemento do conjunto C? Não, então permanece. H, assim em diante. I, beleza? Agora, quando aparece mais de uma operação, você faz primeiro aquelas que estão entre parênteses, certo? Então, para resolver a letra A, letra A não, a letra B, né? Então, na letra B, o que a gente tem? Uma diferença, união com outra diferença. Antes de você resolver aquela operação que está fora do parênteses, você precisa resolver cada uma daquelas que estão entre parênteses. Então, na letra B, o que a gente tem? A operação A menos B. Quem é o conjunto A menos B? Eu vou fazer essa para vocês verem. Quem são os elementos de A menos B? Ó, elemento A minúsculo, ele pertence a B? Não. Então, ele continua na diferença aqui. Lembra que são os elementos que estão em A e que não estão em B. B minúsculo pertence a A? Pertence a B? Pertence, ó. Onde que ele está aqui, o B? Certo? Então, o B está em A e está em B. A gente vai tirar esse elemento. Então, na minha união, quem são os elementos na união? O B está fora, né? C pertence a A e não está em B. Então, continua a letra C. D está em A, está em B. Tira fora. Lembra que a gente está tirando todos os elementos de B. Então, o D não está na diferença. E está em A, né? Não está em B. Então, continua. F está em A, não está em B. G está em A, E está em B. Então, você está tirando os elementos que estão em B. A letra G está fora também. Então, o conjunto diferença de A por B é o elemento A minúsculo, C, E e F. Para você continuar, vai fazer agora quem são os elementos B do diferença, B menos A. Quem são esses elementos? Agora você vai fazer. Resolve aí no seu caderno. Resolveu esses dois conjuntos?
Agora você vai fazer um união com outro. Então, agora eu sei quem é o conjunto A menos B. Sei quem é ele é o A, C, E e F. Então, essa resposta aqui, depois de feita, você vai unir com B menos A. Beleza? E aí, unindo esses elementos, você vai ter a resposta da letra B. Para resolver a letra C, mesma coisa. Resolvam primeiro aquilo que está entre parênteses. Então, eu vou resolver, descobrir quem é o conjunto B, união com A, certo? Então, eu vou lá, vou descobrir quem é B, união com A. A resposta desse conjunto, que eu vou fazer a interseção depois com o conjunto C, beleza?